A Rússia acusou a Ucrânia de ter derrubado o avião da Malásia Airlines com um caça militar. Hoje, os corpos dos passageiros foram retirados do local da queda. Trens com ar-condicionado vão levar os corpos para a cidade vizinha de Kharkiv. Um dos líderes separatistas garantiu que o transporte será feito sem interferências, mas exigiu a presença de uma equipe internacional e que as tropas militares liberem a ferrovia. O governo da Ucrânia disse que não adotou um cessar-fogo na região de conflito, mas jornalistas voltaram a registrar tiros e explosões na região. 4 dias depois da queda, equipes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa ainda estão no local. Trabalham sob os olhares atentos de vários homens armados. O governo da Malásia informou que as 2 caixas pretas já estão com investigadores do país. Hoje foram divulgadas imagens do momento em que uma das caixas foi resgatada. As Nações Unidas aprovaram uma resolução condenando a derrubada da aeronave e exigiram acesso ao local para uma investigação independente. O presidente americano Barack Obama voltou a cobrar mais firmeza da Rússia para controlar os separatistas no leste do país. Em resposta, o presidente Vladimir Putin condenou o uso da tragédia para fins políticos. Pouco depois, o ministro de Defesa de Moscou divulgou imagens de um radar que teria detectado a presença de um jato militar ucraniano entre 3 e 5 quilômetros de distância do Boeing 777 e acusou Kiev de derrubar a aeronave. Na Holanda, novos tributos foram realizados em homenagens às 298 vítimas. Flores foram depositadas na porta do Aeroporto Internacional de Schiphol. Em Roterdã, moradores realizaram uma marcha vestidos de branco. O rei Guilherme Alexandre informou que os corpos de 193 holandeses serão trazidos nos próximos dias em um avião Hércules C-130. Olha, o ministro de Defesa de Moscou solicitou aos Estados Unidos também que mostrem essas imagens que os Estados Unidos alegam ter, que provam que o míssil saiu do chão em direção ao avião. Essas imagens não foram divulgadas até agora. A Conferência Internacional de AIDS em Melbourne, na Austrália, começou com uma homenagem emocionante aos especialistas que morreram na queda do avião na Ucrânia. A Prêmio Nobel de Medicina, Françoise Barré-Sinossou, que descobriu o vírus da AIDS, pediu 1 minuto de silêncio para lembrar os colegas mortos na tragédia. Que isso represente nossa tristeza, indignação e solidariedade. Várias pessoas que estavam na plateia choraram e os que subiram ao palco para falar também não conseguiram esconder a emoção. O jornalista e embaixador da boa vontade da ONU, James Shaw, perdeu a fala no meio do discurso. Eu acho que nenhum de nós poderia sequer entender as perdas de nossos amigos e colegas do voo MH17. 6 especialistas, entre eles Joep Land, que presidiu por 2 anos a Sociedade Internacional sobre AIDS, estavam entre as 298 pessoas a bordo. Participantes da conferência amarraram laços vermelhos, símbolo da luta contra a doença, nos painéis dedicados às vítimas da tragédia. Depois das homenagens, especialistas apresentaram os números da AIDS no mundo. Em 2013, o vírus HIV matou 1,5 milhão de pessoas, 11% a menos do que no ano anterior. Atualmente, 35 milhões de pessoas estão infectadas. 2 milhões contraíram o vírus só no ano passado. De Melbourne, Marina Pecoraro, jornalista da agência de notícias da AIDS, traz outras informações. No mundo, aproximadamente 14 milhões de pessoas recebem tratamento. Em contrapartida, leis que criminalizam a transmissão do vírus e orientação sexual estão presentes em 80 países. Com mais acertos e menos erros, a comunidade científica presente em Melbourne acredita que será possível controlar a epidemia até o ano de 2030. Marina Pecoraro, para o Jornal da Cultura. Já foi dito aqui nesse jornal algumas vezes uma frase que é lapidar. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. É possível, na opinião de vocês, diante dessa guerra de versões, chegar à verdade? Ali cada um vai ter a sua verdade, né? Mas eu prefiro acreditar mais na hipótese de um míssil que tenha sido detonado de terra
por um governo não organizado, ou seja, o movimento dos separatistas. Porque imaginar que o governo da Ucrânia tem determinado a um membro da sua força aérea que, através de um avião militar, atingisse um avião de passageiros, é muito pouco plausível. Essa história que os russos estão contando é muito pouco plausível. É muito mais fácil imaginar que, existindo lá naquela área que é conflagrada, onde estão lá os dissidentes pró-soviéticos, que eles têm lá os mísseis, têm os lançadores de mísseis. É muito mais provável acreditar que de lá tenha partido o disparo. Se sabiam que era um avião comercial ou não, é outra história. Vila, rapidamente, a gente entendeu o que é democracia e o que é ditadura. Se a Rússia fosse um governo democrático, ainda não é, apesar das eleições, grande parte delas fraudadas, certamente um Estado democrático agiria em relação a essa questão de forma radicalmente distinta. Que claramente a Rússia tem uma intervenção na Ucrânia e já teve na Península da Crimeia e agora ali na região de Donetsk e tal, que é uma região rica da Ucrânia, tem uma intervenção com os separatistas que na verdade estão a soldo do governo russo, e como ela age nessa questão, nessa barbárie, nessa chuva de corpos, 80 crianças mortas. Aí a gente vê concretamente a diferença de um governo que está muito longe da democracia, ainda autoritário na Rússia, e um governo democrático. Um governo democrático agiria nesse momento dessas vidas certamente diferente. Aí a gente começa a ver na prática as diferenças dessa barbárie. E o mundo está assistindo isso em silêncio. E o governo americano em particular, o que mostra que o presidente americano, em termos de política externa, é um desastre.